Eu nasci em São João del Rei, Minas Gerais. Uma cidade cheia de sinos. Imagino que no dia em que eu nasci, os sinos tocaram, porque todo dia os sinos dobram em São João del Rei, por nascimento, por morte, por tudo. Otto Lara Rezende morreu há 10 anos. Hoje ele seria um homem de 80 anos. Foi daquelas pessoas que não cabem em definições, mas a gente bem sabe que foi um jornalista. Sim, mas também escritor, cronista, contador de histórias, frasista genial. Otto cabia em tudo que diz respeito ao prazer de pensar e ao prazer de escrever. Nasci no ano denso de hoje histórico de 1922. Meu signo é Touro, 1º de maio. Não por ser dia de trabalho, mas por ser feriado. 1922, ano do 1º 5 de julho, da fundação do Partido Comunista, da Semana de Arte Moderna, da fundação do Centro Vital, etc, etc. Ano de sonhar com o Brasil de nossos sonhos. O ano de 2002 está terminando e se ainda não percebemos, temos uma chance. 2002 é um palíndromo. Mas o que é um palíndromo? É uma palavra ou um número que, lido de trás para frente e de frente para trás, é a mesma coisa. 2002, 2002. E o que isso tem a ver com o arquivo N? A nossa memória, saiba você, também é um palíndromo. Otto Lara Rezende. Otto, de trás para frente e de frente para trás, é Otto. Nome de um homem que foi múltiplo e que ousava se autodefinir assim. Sou o que somos. E Otto escreveu: o homem não pode jamais por isso dizer sou o que sou. Falta-lhe a pureza de essência, a realidade única, livre. Sou o que somos, diz a humana voz. A leitura do Otto era uma coisa interessante porque a leitura do pensamento do Otto, da expressão do Otto, todo mundo achava que era muito fácil, aparentemente, lidar com o Otto. Aquela capacidade de você ler o nome dele da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, na verdade, era uma ilusão dos seus interlocutores, porque o Otto da esquerda para a direita era um e da direita para a esquerda você já encontrava outro, porque o Otto era múltiplo. O Otto ele tinha uma capacidade de compreender que está inclusive numa frase célebre dele, quando ele diz: sou imóvel e semovente. Por que diabo, Deus meu, nasci eu com esse destino de compreender? Ele tinha a capacidade de compreender, porque ele tinha a capacidade de ouvir. Era um causeiro, um grande conversador, com uma grande capacidade de ouvir. O Otto é exatamente a pessoa mais engraçada que eu já vi na minha vida. Eu olho para o Otto e começo a rir. Sabe? Você sabe que ainda ontem eu estava... Jô Soares devia ser um aprendiz de Otto Lara Rezende. Você sabe que eu... Acabei de ver o jogo, agora morri de rir. Você sabe que ainda ontem eu tive um frouxo de riso, porque eu liguei para o Otto e disse assim: eu encontrei nas minhas guardadas uma revista velha que havia antigamente, tinha alguns exemplares de uma revista chamada Senhor. Então eu falei: Otto, acabo de ler o primeiro número de Senhor. Ele disse assim: pode me chamar de você. Quer dizer, é uma tirada de gênio, né? Algumas vezes tem me perguntado o que é que, se há alguma afinidade entre o que eu escrevo e o que eu sou, e se as figuras da minha ficção se baseiam na minha vida. Toda ficção, evidentemente, tem uma raiz na realidade, mas eu não me identifico com os personagens, pelo menos com a anedota dos personagens que, a despeito de mim, têm sido criados por mim. Numa novela que eu escrevi há alguns anos, eu me fixei, em grande parte, na história de um menino mineiro. Evidentemente, eu fui, e talvez seja ainda hoje,
O Menino Mineiro. Eu estou vendo aqui um original dele, absolutamente rabiscado. É original exatamente do braço direito. E a gente vê aqui, passa na rua o doceiro com seu pregão de doce de batata. Todo rabiscado. Esse era o Otto escritor. Porque eu conheci melhor o Otto jornalista, que certa vez sentou a uma máquina de escrever na Manchete em 1955 e contou a história do golpe do 11 de novembro do general Lott, Teixeira Lott, e ele conta em 27 laudas, sem um momento de hesitação, sem uma vírgula fora do lugar, um texto absolutamente escorreito e de tal maneira fiel à entrevista que lhe tinha dado uma hora antes o general Lott no Ministério da Guerra, que o general Lott, ao ver a revista Manchete nas bancas, mandou como documento confidencial para todos os adidos militares das embaixadas brasileiras no exterior, mandou a Manchete, a revista Manchete, como a versão oficial do golpe de 11 de novembro. Até uma expressão do Otto, o Lott assumiu, quando o Lott disse que tinha mentido e o Otto preferiu atribuir a ele com uma expressão maravilhosa, eu cometi um lapso verbal. O que é o Prêmio Nobel de Literatura? O Prêmio Nobel foi criado por Alfred Nobel, o inventor da nitroglicerina, da dinamite. Era uma espécie de Santos Dumont sueco, ou escandinavo. Depois de ter inventado a dinamite, arrependido, ele criou um prêmio da paz, um prêmio da ciência, física, medicina, e um prêmio de literatura que é anualmente conferido pela Academia Sueca, em Estocolmo. Esse prêmio é o maior prêmio de literatura do mundo em dinheiro. Este ano deu 12.575.000 cruzeiros para o seu ganhador. Além disto, quem ganha o Prêmio Nobel imediatamente vira uma glória mundial e os seus direitos autorais se multiplicam a ponto do premiado, o laureado, nunca mais precisar pensar em dinheiro. Pode viver exclusivamente da sua glória, pensionista da própria glória. Quem é esse feliz ganhador do Prêmio Nobel? Esse ano, ele é um homem, como o ano passado, como em vários outros anos, para que a Academia Sueca tem prazer em escolher pessoas pouco conhecidas. Este ano, ele se chama Czesław Miłosz. Eu nem sei se a pronúncia está certa, mas sei que é Miłosz. Miłosz, houve um poeta lituano que morreu em 1939, nasceu na Lituânia, viveu na França, teve algum renome e agora, de novo, esse mesmo nome de um lituano, país que, segundo a Academia Sueca, foi destruído pelo stalinismo e pelo nazismo em 1941, pequeno povo de 3.500.000 pessoas, esse mesmo povo lituano recebe o maior prêmio Nobel do mundo, preterindo Jorge Luiz Borges, preterindo Carlos Drummond de Andrade, preterindo Graham Greene, preterindo uma série de grandes glórias conhecidas e que, no consenso geral, deveriam ser os escolhidos. Mas quem conhece os desígnios dos que o Léo Gilson Ribeiro chama os gerontocratas de Estocolmo? Os 16 suecos escolhem quem bem entendem, pois o Prêmio Nobel esse ano é o senhor Miłosz. Quem não gostou, que se lixe. O Otto escrevia, ele era editorialista ao mesmo tempo, no matutino, que era o Diário de Notícias, e no vespertino, que era o Globo. Os dois jornais, em determinados momentos, na época em que o jornalismo era muito panfletário, os dois jornais tinham posições candentes sobre fatos políticos, sobre situações políticas. E os dois jornais entravam em divergência e ficavam em posições díspares.
De manhã o Otto escrevia um editorial defendendo a posição do Diário de Notícia e de tarde escrevia no Globo um editorial ainda mais candente, mais convincente, defendendo a posição do Globo. Era um jornalista com aquela capacidade de exprimir o pensamento do órgão para o qual ele trabalhava com absoluta perfeição. Otto, muito obrigado por esta nossa conversa tão boa. Mais do que eu esperava ou merecia. Estou com os olhos úmidos. Para mim também foi um dia importante, como todos em que nos encontramos. Infelizmente, tão raros hoje em dia. Viva o pão de queijo, viva a poesia. Deus te proteja e abençoe, Otto Lara Rezende, que jamais na vida precisou de se voltar ao ouvir um xingamento atrás de si. Muito obrigado, Otto. Eu sou para sempre o menino que fui. Paulo Mendes Campos, com quem convivi em São João del Rei, Fernando Sabino, que conheci escoteiro em Belo Horizonte, Hélio Peregrino, que encontrei para encontrar-me. Nós somos 4 cavaleiros desse íntimo apocalipse que há tantos anos temos vivido. Testemunha de um mundo em permanente transformação. Nenhum de vocês tem problema no negócio de idade, realmente? Temos todos. A gente foge pra frente. Olha aqui, ô Hélio, você que é um analista com o peso que tem, né? Fora o poeta que se revela de repente assim pra gente. De repente eu queria que você dissesse uma coisa. Outro dia o Carlito Maia disse assim do Otto, que o Otto era um passarinho, era do primeiro que pegasse. Eu queria que você dissesse se você concorda com isso e que você desse, se quiser ou se conseguir, desse uma analisada, ou não, melhor, uma descrição de cada um desses seus amigos aqui, até de você. Bom, eu acho que essa é uma tarefa complicada, porque a gente está aqui em grupo, de modo que eu prefiro falar do grupo. A gente paga depois, é. Você não já paga depois. É só você não falar. Não, eu acho que o bonito é exatamente essa coisa coletiva que se chama esse grupo de mineiros e que existe de graça, né? O que nos une é exatamente o inútil, né? Nós não somos sócios, nós não temos uma mesma bandeira, nós não torcemos pelo mesmo time, nós não temos uma ideologia comum. Nós temos mesmo amizade, e amizade gratuita. Agora, vocês falam dessa amizade assim com a naturalidade, uma boca cheia? Nunca pintou ciúme, ciumeira, nada disso? Não? O Paulo deve responder. Exato. Nunca pintou, não. O que está pintando atualmente, nós comentávamos ontem, é um certo desagrado nosso, uma certa dificuldade em transformar uma relação espontânea e muito natural em coisas verbais, em conceitos, em institucionalizar. Por exemplo, essa entrevista incomoda muito? Não incomoda, mas é difícil institucionalizar 40 anos de gratuidade. Sim. E ao mesmo tempo é o seguinte, aqui, o título também do álbum e dos discos, era Os 4 Mineiros. Eu acho que você devia cortar o artigo. Devia ser no mínimo 4 mineiros, ou até mesmo 4 amigos. Otto Lara Rezende fez entrevistas memoráveis na Globo, algumas no Jornal da Globo e outras num jornal chamado Painel, que era exibido pouco antes da meia-noite. As entrevistas de Otto eram daquelas que o telespectador se sentia ali, perto do entrevistado. 65 anos de idade e 52 de vida profissional. Talvez você seja hoje militante, o jornalista mais antigo do Brasil. É? Talvez seja. Talvez seja, mas eu quero te dizer uma coisa, a propósito de aniversário. Eu sou uma múmia, me considero uma múmia com todos os achados da múmia. Continua. Mas você há muito tempo que você se preparou para ser velho, não? Para ser múmia, me preparei. Há uma convivência entre mim e a minha velhice formidável. A partir de quando você se sentiu que
a aura da velhice se aproximava de você? A aura do eterno. A aura do eterno. Se aproximava de mim quando eu tinha 40 anos. Quer dizer, quando se faz 40 anos, a gente dobra a serra. E o negócio é o seguinte, eu dobrei a serra mesmo, porque fui viver em Campo do Jordão, que era a serra. Agora, com a passagem do tempo, não sei se continuará sendo. Mas Nelson, mas o fato é o seguinte, o que é... Hoje, inclusive, está uma extraordinária valorização, que eu acho muito... dos jovens. Dos jovens. Você aprova e eu não aprovo. Eu acho. Eu sou contra. Eu acho que os jovens só podem ser levados a sério quando fica velho. A juventude é um mal que passa, né? Eu perguntaria a você, Otto, me aponte um líder de 17 anos, um líder de 18, de 19, de 20. O único líder juvenil que eu conheço é o Mao Tse-tung. Não, isso não. Olha aqui. Você vai dizer que ele morreu? Não. Primeiro é o seguinte, você pode, todas as fases da vida podem ser fecundas e todas podem ser criativas. Agora, mas eu acho que no que o homem é criador e fecundo, ele é jovem, independente da idade que tenha. Então eu te pergunto o seguinte, peraí. Qual é o jovem? Tá bom, Rambo com 17 anos. Rambo, que é o único exemplo que você até hoje só descobriu. Mozart, Pascal com 6 anos. Você fala Mozart com 6 anos. Pô, todos esses gênios que quem? Só Pascoal, só Mozart. Você me permite ofender sua modéstia? Você começou a trabalhar com 13 anos, ô Nelson? Com 13 anos. Você era um idiota? Mas eu te deram a acolhida no jornal porque você era um idiota? Eu era anti-moleque e o jovem só tem graça quando é moleque. Com quantos anos não quer dirigir nada. Com quantos anos você fez vestido de noiva? A mulher 27. Sem pecado. 25 anos. Vestido de noiva com 27. Agora, você sabia mais do que sabe hoje? Eu sabia mais? Claro que não. Você sabia menos? Aos 18 anos, o sujeito não sabe como se diz a uma mulher boa noite. Eu era de uma ignorância enciclopédica. De matéria de amor e de tudo mais. Nelson, daqui. Só conheço um sujeito que elogiasse a velhice. Sou eu. Marcos Vinícius da Cruz de Melo Moraes. Quem é você, Vinícius? Não o Vinícius público, o Vinícius do show, o Vinícius da música popular, o Vinícius vedete, o Vinícius que todo mundo conhece. Mas quem é o Vinícius que não se conhece? Que não se conhece, que a gente não conhece. Eu ainda não sei muito bem não, sabe, Otto? Eu acho que eu sou um labirinto em busca de uma porta, sabe? De saída. E há saída? Eu ainda não encontrei, não. De que você tem medo, Vinícius? Hein? Você é um homem tão corajoso, filho. Eu tenho um pouco de medo de mulher, talvez. Mas você tem enfrentado, assim, tem demonstrado uma certa... umas barras têm sido pesadas. Uma certa maestria nesse terreno, não é não? Não sei se é maestria. Tem saído bem. Você tem, inclusive, nesse labirinto, você tem encontrado várias portas, né? É que eu pago para ver sempre, você Agora, sabe. sem mulheres e sem mulher, sem a presença feminina, você não existiria. Eu tenho a impressão que não, isso para mim é fundamental. O que é, assim, a regra de ouro da sabedoria, Vinícius? Assuma, como diria, agora que você vai fazer aniversário, não é? Estamos até 64 aqui... 64 anos. Eu não diria 64. É o único jovem que tem 64 anos no Brasil, talvez seja você. Não, que isso? É um dos poucos. Deve haver outros, né? Não, de qualquer maneira você é um jovem de 64 anos. Então, você tem, sendo jovem, tendo essa permanente comunicação com os jovens, você também tem essa capacidade de já ter uma experiência que você pode dizer assim, assuma. Não é do verbo assumir, não. Quer dizer, a regra de ouro da sabedoria. O que é, assim, como é que se pode viver com o mínimo de atrito, com o máximo de sabedoria, de equilíbrio? Bom, eu acho que fundamental é você amar, né? Amar muito, muito e sempre. É mão de obra 24 horas por dia.
E depois você adquiriu uma certa capacidade seletiva também, né? Quer dizer, não amar as pessoas erradas, sabe? Isso é assim que eu acho que veio com a vida, com a experiência, né? Ou talvez um instinto que também que cada um tenha, sei lá, um bocadinho, né? Eu tenho, evidentemente. Não que eu me negue ao convívio das pessoas que eu não acho que sejam bacanas, assim, de saída, porque a gente aprende a ver também, né? Aprende a conhecer. E a essas, as que valem a pena, a gente se dá integralmente e tal. No dia em que o Otto morreu, eu não tive coragem de ir ao cemitério, ao enterro dele, e fui sentar embaixo de uma árvore, de um jamelão, num clube que eu tenho na Barra da Tijuca, onde me ocorreu que eu tinha acabado de perder a minha maior utopia. Porque a minha vida sempre foi rica de utopias, repleta de utopias. E o Otto foi a utopia que chegou mais perto de mim em toda a minha vida. Sou jornalista há mais de 40 anos, escritor que foge de sua convocação. E hoje me pergunto quem sou eu. Sou brasileiro, sou mineiro, sou cidadão limitado pelas fronteiras fatais. Creio no homem, creio na justiça, creio na liberdade. Desejo que a vida dos meus filhos, de todos os que vierem depois de mim, seja melhor do que a minha. Desejo firmemente a utopia. Creio na utopia. Afinal, o Brasil não precisa ser permanentemente infeliz. Precisamos depressa, precisamos urgentemente ter orgulho do Brasil. Amém.